Glória a Deus. Você pode sentar, o louvor também. Muito obrigada. Obrigada. Glória a Deus. Graça e paz, amém? Não, agora diga como quem está acordado. Graça e paz, amém? Assim, muito bem. Você está bem? Que bênção, né? Poder começar uma nova semana, né? Recebendo instruções da parte de Deus. Sabe, eu costumo ficar pensando sobre o que Deus falou no último culto, né? No culto de quinta eu fico pensando no que Deus falou no de domingo e assim por diante, né? No de domingo eu fico pensando no de quinta. E eu fico me alimentando, meditando nessas palavras. E como é maravilhoso, querido. Cada semana Deus tem uma instrução nova pra gente. Cada semana Ele tem uma direção. Ele diz assim, olha, faz isso. Ajusta isso. Ele sempre tem algo para que a gente faça para melhorar a nossa vida, né? Porque Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. E, sabe, Deus fala comigo nas coisas mais simples da vida. Eu sou dona de casa, né? Eu trabalho em casa. E todo mundo sabe que dona de casa parece que é quem mais trabalha, né? Nunca se acaba o trabalho. E Deus fala muito comigo e trata coisas bem pessoais comigo dentro da minha casa. No meu home office lá. A cozinha, né? Geralmente é onde a dona de casa mais fica, né? E esses dias eu estava fazendo um pão. Eu gosto de fazer pão. Eu gosto de cozinhar, gente. Eu gosto. E eu estava fazendo um pão. Engraçado, olha, eu nunca tinha feito pão lá na minha terra, né? Porque não é muito costume de lá fazer pão. E quando eu cheguei aqui, eu disse, pronto, eu vou botar em prática, porque eu já tinha visto muita gente fazer, né? Na televisão, nos vídeos e tudo. E aí eu comecei a fazer, e gosto de fazer pão. Principalmente quando tá frio, assim, porque, né? Dá uma aquecida, a gente sova na mão ali. E Deus, né? Eu fazendo um pão essa semana... E eu querendo comprar, eu não tenho ainda, mas vai estar chegando, eu querendo uma forma para fazer o pão, né? Aquelas forminhas que é assim, que é de bolo, de pão de forma, que é assim meio retangular, né? Eu não tenho ainda essa forma. E eu estou fazendo naquelas formas assim, retangulares, grandes, né? Que geralmente se faz bolo. E aí... quando eu estava fazendo o pão, eu estava pensando nessa forma, né? E Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração, bem pessoais, assim, bem particular. E Ele falou sobre essa forma, né? Forma. E eu já tinha feito alguns pães que eles ficaram meio esparramados, assim, na forma, né? Porque não tinha algo que... ficasse estruturado, alto, como os pães da Paloma, né, que é desse tamanho. Não sei se vocês já viram aqui na ceia, cada pão que ela faz, que é dessa altura. Maravilhoso. E e Deus começou a falar comigo sobre forma, né? E eu, sim. Aí ele diz assim, em que forma você está? Qual é a forma que você está inserida? A sua vida tem... Qual é o molde que tem a sua vida? E eu comecei a pensar sobre essas coisas, né? E veio muita coisa no meu coração. E eu comecei a pensar sobre uma figura que tem na Bíblia, que a gente conhece a história dele, né? Daniel. Você conhece a história de Daniel? Então, abra lá em Daniel, vamos ver. Eu não vou ler a história dele toda, mas é algo bem específico que Deus me tratou comigo aqui, né? E eu quero passar para você também. E eu fiquei pensando sobre essa história, né, da forma. Às vezes a gente tenta se encaixar em algumas formas que não nos cabe. E daqui a pouco a gente começa a sentir o dano na nossa vida, colher o dano, né? E isso é muito interessante, porque a Bíblia fala sobre um molde.
que a gente vai ver já já, mas vamos ver Daniel. Daniel capítulo 1. Aleluia. Fique esperto, viu, irmão? Aleluia. Você está pronto para o que Deus vai falar com você? E se Ele falar que você não quer ouvir? Eita glória, gostei. Gostei da animação, é isso mesmo. Amém? A gente precisa ouvir aquilo que precisamos ouvir mesmo, não o que queremos ouvir. Então, em Daniel 1 diz assim: no terceiro ano do governo de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Verso 2. Então, o Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá, e toda a cidade, cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo de Deus, do Deus de Nabucodonosor, nas terras de... Cadê? Shinar. É porque essa minha versão aqui é King James, ele tá meio estranho aqui, né? Mas você tá lendo aí na sua Bíblia, né? Amém. Nas terras de Sinar, isso. Isso é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Verso 3. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, o seu mordomo, e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Verso 4. Jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. O rei, verso 5, preste atenção. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Vamos parar aqui um pouquinho. O rei, ele determinou, né? Ele estava precisando de pessoas para servir no palácio, né? E ele determinou que Aspenaz fosse atrás, o chefe lá fosse atrás de jovens. Ele diz aqui todas as qualidades dos jovens que eles teriam que ter, né? E eles precisavam se submeter ao que o rei tinha designado. Que era, eles teriam uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa. Ou seja, ele ia comer, esses jovens iam comer uma comida diferenciada. Não era a comida que os outros servos comiam, era a comida do rei. Então, era uma porção diária das melhores iguarias da mesa do rei e do vinho que ele mesmo bebia. Né? E eles teriam que ficar nisso durante 3 anos, o período de treinamento, né? Isso vamos estabelecer como se fosse o molde que o rei queria que esses jovens estivessem inseridos, tá bom? O molde era esse: desfrutar das iguarias do rei e do que ele bebia. No versículo 6, vamos continuar. Entre eles estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam: Daniel, Deus é meu juiz; Ananias, o Senhor é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azarias, o Senhor é meu socorro. Esses jovens eram, né, jovens judeus, tá? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles eram judeus. Versículo 7. O chefe dos oficiais, né, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel, proteja sua vida, né? Bel é um deus lá deles. Ananias denominou Sadraque, significa amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, que significa quem é como Deus lua, ou seja, também
outro deus, né, deles, e Azarias deu o nome de Abednego, que significava servo do deus Mercúrio, outro deus. Versículo 8. Daniel, pois, decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho especial que era servido na mesa real. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Se abster daqueles alimentos. Vamos parar um pouquinho aqui. Nós vimos que no versículo 5, o rei estabeleceu um molde, né? Uma forma que eles precisavam se encaixar ali, que era participar da mesa do rei. O que fosse servido na mesa do rei, de iguarias e de bebidas, eles podiam comer e desfrutar daquilo lá. E todos eles poderiam fazer isso, inclusive esses jovens judeus, né? Sabe, às vezes, coisas se apresentam para nós como essas finas iguarias, como coisas que enchem os nossos olhos, como coisas que não são nem pecado, mas nos tiram do propósito. E nós precisamos estar atentos a isso. Sabe, às vezes, tem coisas que são pregadas por aí ou divulgadas no mundo que prometem solucionar os nossos problemas, digamos assim, as nossas questões da vida de uma maneira mais fácil. Mas isso são finas iguarias do rei, que te tiram do propósito. Mas o que é isso, Vanessa? Seja mais clara. Por exemplo, eu vou falar uma coisa bem extrema que acontece lá no Nordeste, né? Eu não sei se aqui acontece, mas lá acontece. Tenha o seu marido de volta em 7 dias. Mãe Diná, mãe não sei das quantas, mãe... como é que chama os homens que faz isso? Que a gente vê nas plaquinhas, nas propagandas. Sei lá, eu esqueci o nome dos homens que fazem isso. Enfim, coisas rápidas, você está me entendendo? São coisas que prometem uma solução bem rápidas quando a sua solução não está nisso. Às vezes é uma sessão de não sei de quê, de regressão, de coisa que não tem nada a ver com a palavra, mas te promete e te garante o resultado. Isso te afasta do propósito. Isso são finas iguarias do rei. Precisamos ter cuidado com essas coisas, queridos. Sabe o que são às vezes que nos tira do propósito, que, né, tá no nosso dia a dia? Televisão. Jornal, por exemplo, nesse tempo agora, né? Você para ouvir um jornal, querido. Se você parar, eu nem paro mais. Eu escuto assim de vez em quando fazendo uma coisa ou outra. Aí Eric liga e eu escuto. Eu fico inconformada. Não sei como é que tem gente que aguenta ficar 40 minutos na frente da televisão só ouvindo desgraça e morte. Sabe, quando você se detém nisso, você se afasta do propósito. E Daniel, queridos, aqui no verso 8, ele diz a Bíblia, ele decidiu em seu coração firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Mas, Vanessa, as iguarias do rei eram comidas, como é que não era nada envenenado, nem podre, nem nada? Como é que era contaminado? A Bíblia fala de contaminado, não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Sabe por quê, irmãos? As finas iguarias do rei eram comidas que não faziam parte da tradição judaica. Ou seja, podia ter ali porco. Você sabe que os judeus não comem porco. Podia ter algum outro alimento que não faz parte digamos assim, da dieta dos judeus, né? Eles não comem determinados alimentos. E também se tratava de alimentos que eram oferecidos a deuses, outros deuses, em rituais pagãos. Por isso que a Bíblia diz, não se contaminar. Ele decidiu não se contaminar, porque ele sabia que aquela comida era impura. Era consagrada a ídolos, a deuses que não era o Deus verdadeiro. O Deus deles. E ele decidiu firmemente no seu coração
decidir firmemente no seu coração. Então, Daniel, ele, no versículo 9, vamos lá ver, ele diz assim, e Deus, né? Ele diz que, no verso 8, diz que ele decidiu firmemente não se contaminar. E no verso 9 ele diz, e Deus fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel dizendo, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que o dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele disse assim, peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Legumes e água. 10 dias comendo legume e água. No verso 9, diz que Daniel, né? Deus fez com que o chefe dos oficiais atendesse a ele, ou seja, ele encontrou favor, né? Encontrou favor. Deus favoreceu Daniel, porque aquele chefe lá, aquele mordomo, podia muito bem dizer, não senhor, você vai comer a comida que todo mundo vai comer. Mas por causa do coração de Daniel, porque Daniel disse, eu decido firmemente não me contaminar. Isso foi uma decisão que Daniel teve com Deus. Então, ele encontrou favor diante do chefe lá. E o chefe disse, eu tenho medo só de morrer. Porque se o rei souber que eu estou fazendo isso para vocês, é capaz de ele pedir minha cabeça. Mas, enfim, ele liberou, né? E no versículo 12, Daniel diz assim, faz uma experiência com a gente por 10 dias, só dê pra gente legume e água. E aí, no versículo 13, vamos continuando. Depois você compare a nossa aparência com as dos jovens que comem as iguarias do rei, da mesa do rei. E trate os teus servos conforme a própria observação e juízo. Assim ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Ou seja, Daniel disse, só dê legume e água para a gente comer. É só isso que eu quero, né? Deus o favoreceu, né, diante daquele homem, ele conseguiu. E, sabe, queridos, nós precisamos, às vezes, nos desafiar a nós mesmos, sabe? Fazer experiências com a gente mesmo. Eu vou decidir, eu vou ousar crer nisso aqui. Eu quero ver se vai acontecer. Agora, a gente tem que fazer isso com consciência, sabendo em quem a gente crê e aonde estamos firmados. Não é aleatório, não é repetindo as coisas e fazendo igual um papagaio faz. Então, nós precisamos decidir firmemente no nosso coração. Sabe quem é, querido? Quem é em sã consciência que se acorda num dia e animado para comer legume e água? Quem? Impõe as mãos sobre mim porque eu estou precisando de oração. Eu gosto muito de legume. O pessoal lá em casa sabe. Eu como brócolis puro, eu amo. Eric, ninguém gosta lá em casa, só eu. A cara da outra ali, Duda. Então, eu amo legume, mas eu nunca me acordei desejando. Ai, meu Deus, eu vou comer um prato de brócolis com cenoura agora. E um copo d'água. Não. Mas Daniel sabia que aqueles alimentos não iam contaminar ele. E de que é que estamos nos alimentando? Do que é que estamos botando para dentro do nosso coração? Tem alimentado ou tem contaminado? Então, às vezes, diante de um cenário, né, até de dificuldade na nossa própria vida, a gente encontra barreiras para crer. Eu não vou dizer a você que é muito fácil e tão bom crer todas as vezes. Não, às vezes é difícil. Mas a Bíblia diz, a graça de Deus é suficiente para nós, sobre todas as coisas. A graça de Deus nos basta. Então, se ele diz que você pode crer, você pode crer.
Se ele diz que você é próspero, você tem que crer que você é próspero, mesmo diante de uma situação de falta. Mas o que a gente está botando para dentro? O que é que os nossos olhos estão vendo? Onde é que a gente está focado? Sabe? Daniel decidiu comer legumes e água. Isso às vezes para nós, vamos trazer para a nossa realidade. Vamos nos desafiar. Eu vou passar essa semana andando, confessando, declarando a palavra sobre alguma área da minha vida, crendo de todo o coração, praticando a palavra, indo contrário ao sistema do mundo. Eu creio, isso vai mudar. Isso vai mudar. Agora eu preciso decidir firmemente no meu coração. Eu preciso decidir firmemente no meu coração. Não me contaminar. Queridos, o mundo está impregnado de incredulidade. Mas eu e você temos que decidir não nos contaminar. Não nos contaminar, sabe? Estamos inseridos no mundo, mas não somos do mundo. Não precisamos seguir o sistema do mundo, porque o nosso sistema é outro, é espiritual, é celestial. Então, não podemos deixar, queridos, que as coisas desse mundo contaminem a nossa vida, afetem a nossa vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, versículo 15, vamos continuar. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Olha o primeiro resultado. Quando você decide crer em Deus, quando você decide ficar firmado na palavra, praticando a palavra, os resultados chegam, queridos. Os resultados são visíveis. E não é a igreja, nem o povo da igreja que vai ver, não. É o mundo. Porque o que está dentro uma hora reflete. O que está dentro uma hora sai. Não adianta. Aleluia. Aleluia. Decidir firmemente não se contaminar. Daniel decidiu não se amoldar àquele padrão do rei. Ele não foi lá e simplesmente desobedeceu uma ordem. Ele fez as coisas com cautela e prudência. Não devemos andar como imprudentes, nécios, loucos aí no meio do mundo, fazendo coisas que, em nome da fé. Não, cuidado. Prudência e cautela é necessário. Mas não se amolde. Não entre no padrão que o mundo coloca diante de você, querido. Sabe, eu conheci algumas pessoas quando trabalhávamos lá em Natal com jovens, meninas, queridos, à beira da morte, porque queriam ser aquele padrão de beleza que o mundo impõe. E elas não conseguiam, e aquilo para elas era o fim do mundo. Sabe, tentativas de suicídio, morte, depressão, ansiedade. Ei, você não precisa viver o padrão que o mundo te oferece, não. Que a televisão te apresenta ou que a internet te apresenta. Você precisa entrar no molde celestial. Porque a sua natureza é divina, não é mundana. Aleluia! Então, o primeiro resultado, a primeira recompensa, digamos assim, está no versículo 15. Quando Daniel decidiu a primeira recompensa, a aparência deles era visível. Eles estavam mais fortes e demonstravam mais saúde do que quem estava comendo das iguarias do rei. Aleluia! As pessoas do mundo vão ver, querido. A Bíblia diz que chegará o dia que as pessoas verão a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Isso é visível. Coloque isso na sua cabeça, queridos. O que está dentro um dia sai, uma hora sai. Aleluia! Vamos continuar. Verso 16. Assim o encarregado tirou a comida e o vinho do rei, que lhes havia sido designados. E em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes apenas vegetais e água.
Verso 17. No caso desses jovens, desses 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar. Olha isso. Lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel ainda receberá algo mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Queridos, olha, eu não sei você, mas praticar a palavra e viver uma vida baseada na palavra de Deus, há galardão, há recompensa, querido. Há recompensa, perseverança tem uma recompensa. Continuar crendo naquilo que Deus te falou, continuar crendo na palavra tem uma recompensa. Decidir firmemente pelas coisas de Deus, existe recompensa. E vemos aqui, Daniel mais uma vez foi recompensado. Eles foram abençoados por Deus de uma maneira especial. Sabedoria, inteligência, cultura e ciência. E ainda mais. Daniel recebeu do Senhor o dom de interpretar sonhos e visões. De todos os tipos. Aleluia! Você consegue perceber? Porque ele decidiu não se amoldar naquele padrão. Ele foi recompensado. E o benefício não foi só para ele. Porque esse benefício aqui que a gente vê, essa recompensa no verso 17, é para o povo. Ele recebeu o dom de interpretações, de sabedoria, em toda a cultura. Mas não era para ele aquilo. Era para o povo. Para alcançar o povo. Então, querido, o que Deus colocou dentro de você é maravilhoso, é glorioso, mas não é para você. Simplesmente. Você também é beneficiado, mas é para o povo, para o corpo, para quem está do seu lado, para o mundo ver. Há um propósito. Há um propósito quando decidimos firmemente. Aleluia! E aqui, daqui até o final do capítulo, a gente só vai ver recompensa por essa decisão de Daniel. No verso 19 diz assim, 18, né? Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação desses jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. Olha só, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel. De modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino. E isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber, ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim Daniel, verso 21, assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o primeiro ano de Ciro, até o reinado do primeiro ano do reinado de Ciro, o imperador. Sabe, querido, quando decidimos firmemente no nosso coração permanecer crendo, fazendo a vontade de Deus, sabe, as pessoas, o mundo vão reconhecer que não somos nós. Ou no mínimo eles vão dizer, menina, tem alguma coisa diferente ali naquela menina. Ou naquele homem. Eu não sei o que é não, mas alguma coisa diferente tem. Sabe, quando decidimos o nosso coração, nós acabamos promovidos. As pessoas começam a nos promover. Sabe, é um aumento de salário. É uma venda bem grande que você faz. É algo que se levanta para te abençoar. Querida, a mão do Senhor se estende para aqueles que são fiéis. Fiéis ao propósito. Aqueles que decidem firmemente pela palavra. Sabe quantas coisas fáceis no mundo aí? Tem muita propaganda na internet, né? Ganhe dinheiro sem trabalhar. Ganhe dinheiro trabalhando 1 hora por dia. Gente, isso não existe. Não existe. A Bíblia fala que a gente vai comer do trabalho das nossas mãos. Então, não existe esse negócio de um passo de mágica e você vai ganhar R$2.000 por dia. Não tem.
Isso são coisas que enchem os nossos olhos, as iguarias do rei, sabe? Tem gente que fica tão fissurado nessas coisas, que fica, sabe, vive em função de procurar essas coisas na internet, porque é isso, porque é fácil, porque é trabalho em casa. Querido, nada contra quem trabalha dessa forma, mas presta atenção. Tem coisas que chegam na tua vida e na minha para roubar o tempo de Deus, o propósito de Deus. E não podemos deixar que isso aconteça. Não podemos deixar que isso aconteça. Então, queridos, olha só, do versículo 12 até... do versículo 15 até o 21, a gente só vê recompensa. Só vê Deus favorecendo Daniel. Por quê? Por causa que ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Ele disse, eu não vou me amoldar. E sabe, a Bíblia fala em Romanos 12, abre lá. Aleluia! Glória a Deus. Romanos 12. Deixa eu abrir aqui. Aleluia! Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Não vos amoldeis. Não entre no molde. Não entre na forma do sistema desse mundo. Mas a Bíblia diz, mas transformai-vos. Mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, a Bíblia diz, não vos amolde ao sistema do mundo. Sabe o que é amoldar, querido? Amoldar é ser conforme, né? É tornar conforme, é ajustar ao molde, é modelar, adequar, conformar, é estar no padrão. Você não foi criado para viver no padrão desse mundo, querido. Você é de outra dimensão, você não é daqui, e não se acostuma com essas coisas daqui, porque vai passar, e você não vai levar nada. Tem mais essa. Aleluia! Sabe, então tira os teus olhos, querido, das finas iguarias do rei. Às vezes são coisas lícitas que você pode fazer, mas quando você só coloca os teus olhos ali, aquilo tira o tempo e o propósito teu para com Deus. Sabe, eu gosto muito de assistir filme. Ultimamente eu só assisto filme, já há um tempo já. Porque televisão, principalmente as redes abertas, né? Não tem nada que preste. As emissoras abertas, não tem nada com nada. E, sabe, às vezes, eu já me peguei, passei o dia na frente da televisão assistindo série. Quem nunca, né? Quem nunca? Porque você fica naquela, querer ver o próximo, querer ver o final, e acabou o dia e eu estava ali. Estava pecando, fazendo alguma coisa ilícita? Não. Estava de férias, inclusive. Isso aconteceu a última vez em janeiro. Que eu maratonei uma série. Foi? Eu não gosto de assistir série muito longa, porque acontece isso comigo. Tudo que eu começo, querido, eu tenho que terminar. Se eu começo a ler um livro, mesmo que seja ruim, eu tenho que terminar. Se eu começo um filme, mesmo que seja triste, ruim, eu tenho que terminar. Então eu tenho esse negócio. E eu comecei essa série, começou a me empolgar. Bem legal a série. E eu passei, acho que um dia, não terminei no dia, no outro recomecei. Acho que, não sei quantas, nem me lembro quantas temporadas eram. Três temporadas. Passei 2 dias assistindo, porque eu tinha que dormir, né? Mas eu passei 2 dias assim, ó, querendo ver o final da série. Aquilo, eu depois fiquei tão, vou dizer, chateada comigo mesmo. O seriado é bom, mas eu fiquei meio frustrada, assim, eu digo, meu Deus, como foi que eu perdi tanto tempo sem fazer nada produtivo? Isso é comigo, amém? Isso não tem que ser com você também não, mas comigo acontece assim. E eu passei quase 2 dias inteiros, querido, por causa dessa bendita. Eu estava pecando, estava fazendo alguma coisa errada. Não! Mas foi 2 dias a menos, mais longe do meu propósito. Que eu não caminhei. Você está me entendendo, querido?
Finas iguarias do rei não quer dizer que você está atolado no pecado, não. Na desgraceira do mundo. Mas é simplesmente você focar os seus olhos naquilo que não é de Deus. Naquilo que não vai te conduzir ao propósito. Naquilo que não vai te favorecer. Então, a Bíblia diz que a gente não deve nos amoldar ao sistema do mundo. E a Bíblia fala lá em Efésios 6:10, você nem precisa abrir. Sabe? Diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos. É você quem tem que se fortalecer, querido. Não é Deus que vai descer numa coluna de fogo e dizer, eis que te fortalece. Não. Nós não estamos mais na velha aliança. No Antigo Testamento já passou. Jesus já veio e o Espírito Santo, o próprio Deus, habita dentro de nós. Então quem tem que se fortalecer é você. A Bíblia fala em Efésios 4, alegrai-vos. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Quem é que tem que se alegrar? Eu! Deus não vai descer em forma de anjo, nem nada para dizer, olha, eu vim trazer alegria. Não! A alegria está dentro de você. A alegria está dentro. Decida se alegrar, querido. Em Filipenses também diz lá, acho que é Filipenses 4, não ande ansioso. Não ande ansioso, sabe? Isso é iguaria. Isso é iguaria do rei que tenta te contaminar. Porque todo mundo está ansioso, aí você começa a olhar para o povo, você começa a olhar para a situação e você começa a ficar ansioso. Aí te afasta do propósito, te afasta de receber o melhor de Deus, de desfrutar aquilo que Deus tem para você. Então, queridos, não abandona a confiança, querido, não abandona a fé. Hebreus 10:35, coloca aqui, por favor. Hebreus 10:35. Olha só, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Há grandioso galardão, querido, mesmo que o mundo esteja mergulhado numa incredulidade. Você não precisa mergulhar nela. Você precisa manter, não abandonar a sua confiança, pois haverá galardão. Uma hora vai chegar. A recompensa vai chegar e você vai desfrutar. Agora não decida firmemente no seu coração não se contaminar, queridos. Decida firmemente como fez Daniel. E você sabe o resto da história de Daniel. Aleluia, ele foi um braço direito do rei. Sabe? E quando nós decidimos firmemente no nosso coração, pessoas ao nosso redor também são afetadas. Pela recompensa que Deus nos dá. Pelo favor de Deus para a nossa vida, pessoas também são alcançadas. Amém? Então decida hoje, querida, a instrução que o Senhor tem para a nossa vida hoje é: não se contamina. Decida firmemente no seu coração não se contaminar. Não entrar no sistema do mundo, não entrar na forma do sistema do mundo, querido. Você é um espírito. Você é como Deus. Você foi criado em Deus, em justiça, retidão, que proveniente da verdade. Então você não é desse mundo. O que você passa aqui vai passar, vai ficar. Coloque os teus olhos no autor e consumador da sua fé. Mantenha firme a confissão da sua fé. Crendo que amanhã vai ser melhor. Crendo que tudo isso aqui vai passar. Mas os meus olhos fixos no Senhor. Aquilo que eu coloco os meus olhos, querido, lá no Senhor, né? No que é eterno, não passa. Se você coloca os seus olhos na palavra, querido, você vai ser recompensado por isso. Sabe? Vale a pena crer. Vale a pena crer. Aleluia. Vale a pena se alegrar. Vale a pena decidir firmemente no seu coração não se contaminar. Aleluia. Lembra do exemplo de Daniel. Durante essa semana você tem até quinta-feira mais ou menos, porque quinta-feira já vai ter outra palavra para você aqui. Amém? Mas amanhã Deus já tem coisa nova para você. Amém? Fica disponível, querido. Todos os dias Deus tem o vinho novo. Amém? Mesmo você em casa, se deixa ser tratado pelo Senhor, ser cheio. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar em pé? Aleluia!
Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz, querido. Ela é capaz de discernir juntas e medula, alma e espírito. Ela é tão forte. E ela vai prosperar, ela vai fazer. Ela vai fazer aquilo que ela foi proposta a fazer. Assim como um agricultor que lança uma semente na terra e fica esperando o fruto, fica esperando nascer aquela folha, aquela árvore. Gera expectativa, querido. Gera expectativa no que você tem ouvido. E crê com o teu coração, porque vai acontecer. Amém? Vai acontecer. Deus te chamou com um propósito. Então decida firmemente, nessa noite, não se contaminar com as iguarias do rei. Não se amoldar aos padrões desse mundo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Seja grato ao Senhor por esse tempo, por essa palavra, porque o Senhor tem sido bom e fiel com você. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua bondade. Pai, obrigada, Senhor, porque nós temos a porção de hoje, nós nos alimentamos com a porção de hoje, Pai, mas nós não nos conformamos, Pai, com esse mundo. Nós não vamos entrar no sistema, nós não vamos nos amoldar a esse sistema, Pai. Porque o nosso sistema é celestial, o nosso sistema é divino. Aleluia! Nós dependemos do Senhor, Pai. Nós não dependemos simplesmente da economia, do país ou da saúde, mas a nossa vida está guardada no Senhor, está protegida no Senhor. Obrigada, Pai. Muito obrigado por uma semana sobrenatural, uma semana de portas abertas, uma semana de milagres, desfrutando de milagres diários. Aleluia! O Senhor é o mesmo, o Senhor não muda, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem guardado e protegido a nossa família, a nossa casa. Muito obrigada, Pai. Nós te damos graças porque você é bom. Você é bom, Senhor. Você é bom, Pai. E eu entendo que quanto mais nós declaramos isso com fé, o Senhor vai se tornar para nós aquilo que declaramos que você é. Você é bom, você é um bom Pai. Aleluia. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos, te damos graças. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.